que a partir de 2024 não deve incidir o ICMS nas transferências de estabelecimentos. A questão da tributação na nota fiscal de remessa, né, entre filiais. Eu soube aí que houve um julgamento e tal, e que essas regras aí estão para ser mais clarificadas aí, porque isso eu sei que existe aí uma dúvida muito grande. Alguém diz, tem gente que fala assim, não, se você vai transferir entre filiais, não é tributado. Já tem, não, é tributado. Inclusive já escutei... É uma confusão grande. Escutei contadores já, essa controvérsia aí, né, não tributa. O que foi que aconteceu aí recentemente? Bom, tivemos várias mudanças, pessoal. Primeiro, o primeiro ponto é que transferências entre estabelecimentos, ou seja, quando um estabelecimento que é do mesmo contribuinte, uma filial, né, matriz e filial, vamos colocar assim, e ele vai realizar uma transferência de mercadorias, de produtos, podem ser mercadorias importadas, por exemplo, já que estamos falando aqui de Comex, né? Não é fato gerador. Essa transferência ela não é fato gerador de ICMS, né? Então, isso já foi decidido pelo STF, na ADC 49, e restou pacificado. Não é fato gerador de ICMS. Porém... Isso porque não há comercialização de mercadoria, é uma mera transferência entre exatamente. Empresas que fazem parte do mesmo grupo econômico. Não há uma transferência chamada de titularidade, né? Então, como você não transfere a propriedade para um outro contribuinte, é do mesmo contribuinte, então não é fato gerador. O STF já decidiu dessa forma. Porém, na modulação dos efeitos dessa decisão dessa ADC 49, quando ele foi julgar os embargos de declaração, decidiu-se o quê? Que a partir de 2000... Para quem vale isso? Para todos os contribuintes a partir de 2024. Desde que os estados regulamentem essa questão, né? Salvo também aqueles contribuintes que já tinham ações judiciais. Então, quem já estava discutindo se havia ou não incidência ali, através de uma ação judicial própria, você não precisa pagar nas suas remessas o ICMS. Quem não tinha ação judicial, só a partir de 2024, com a regulamentação dos estados. E a confusão está aí, porque já editaram 2 convênios, eles editaram primeiramente um convênio que não teve aderência do Rio de Janeiro, então esse convênio caiu. O CONFAS editou um segundo convênio que agora está em vigor, porém não teve também aderência do Amazonas. Então, por se tratar de uma isenção, porque se não é fato gerador de ICMS, é como se houvesse uma não incidência. Vamos chamar aqui de isenção, são institutos diferentes, mas só para conceitualmente, né? Então, facilitar. Como se trata de uma isenção, teria que ter uma congruência de todos os estados. Todos deveriam aderir ao convênio CONFAS. Não houve pelo estado do Amazonas. É possível e é provável que esse convênio também caia. Já em razão de toda essa confusão, foi editado também um projeto de lei complementar pela Câmara, foi aprovado e vai seguir agora para sanção presidencial. Então, isso já é a Câmara tentando solucionar uma questão que existe. Né? Você vai transferir uma mercadoria de um estabelecimento para o outro, em outro estado. A partir de 2024 está valendo, desde que os estados regulamentem. Sem essa regulamentação, como é que vai ficar? O fisco vai continuar cobrando? Se o STF decidiu que não há mais não deve haver essa incidência, né? Então a gente tem que ter como regra que a partir de 2024 não deve incidir o ICMS nas transferências de estabelecimentos. E uma outra questão também que ficou bastante discutida é em relação à transferência de créditos. Porque se não vai haver essa incidência, quem tem o crédito é de quem comprou a mercadoria, o estabelecimento de origem. Então, nesse convênio CONFAS, tanto no primeiro como no segundo, há uma previsão de que é obrigatória a transferência desses créditos de ICMS. Então, o estabelecimento de origem, que receber a mercadoria e irá transferir para o estabelecimento de destino, vai ser obrigado a transferir esses créditos.
E tem estados que defendem que não deveria ser obrigatória, deveria ser a critério do contribuinte, que pode ser que o estabelecimento de origem tenha outras operações e que para ele, para aquele contribuinte, seja melhor e mais rentável, até para um planejamento tributário, ter aqueles créditos no estabelecimento de origem. Então, a definição também de como ficará essa transferência de créditos de ICMS, se será obrigatória ou não está decidido ainda. Vai depender da aprovação desse projeto de lei, mas para os importadores aqui é importante saber que se fizer um desembaraço, por exemplo, de uma mercadoria aqui no Porto Suape, Com a empresa daqui de Pernambuco. Com a empresa daqui de Pernambuco, e ele desejar... Tem uma filial na Paraíba. Enviar essa mercadoria para Paraíba, ele não vai precisar pagar o ICMS nessa transferência a partir do ano que vem. Né? Isso é para a turma ver que direito tributário brasileiro não é para amadores. Isso para a gente ver que a regulamentação tributária brasileira é complexa, é confusa e que venha, pelo amor de Deus, uma reforma tributária justa e eficiente. Uma boa, porque essa é do jeito que está. A gente tem 10 podcasts só para falar da reforma. Na verdade, nós passaríamos aqui uns 60 anos falando da reforma tributária e não teria fim. Então, exato. Vai ser uma maratona de podcast. Nossa produção ali vai ter que passar 24 horas trabalhando sem parar, só para a gente falar sobre reforma tributária, sobre complexidade tributária. Sobre CARF, sobre greve. Tudo isso.